Enquanto muitos enxergam nos heróis de quadrinhos apenas entretenimento, existem camadas mais profundas escondidas em suas narrativas. O Superman, por exemplo, é um dos personagens mais icônicos da cultura pop moderna. Ele representa esperança, moralidade, a figura de um salvador que vem de fora para proteger a humanidade. Mas será que essa imagem é realmente positiva? Será que a ideia de um salvador perfeito não esconde, no fundo, um dilema filosófico muito mais sombrio? No filme Batman vs Superman, o vilão Lex Luthor é visto por muitos como excêntrico, desajustado, quase caricato. Mas, na verdade, ele é a peça-chave para uma reflexão que vai muito além do cinema. O que Luthor faz é dar forma a uma crítica milenar que nasceu ainda na Grécia Antiga, o chamado paradoxo de Epicuro. Hoje nós vamos mergulhar nesse dilema que atravessa séculos. Se existe um Deus todo-poderoso, todo-bondoso e que sabe de tudo, por que o mal ainda existe? O roteirista Chris Terrio foi criticado por muitos ao lançar Batman vs Superman. Diziam que a história era confusa, que Lex Luthor não tinha motivação clara, que tudo parecia forçado, mas o que poucos perceberam é que a verdadeira motivação de Luthor não estava nas explosões ou na rivalidade óbvia com Superman. Sua motivação estava na filosofia. Para o roteirista, Superman não é apenas um herói. Ele é a metáfora de um deus. E Luthor, por sua vez, representa o questionamento humano contra esse deus. Quando Lex afirma que Superman é um falso deus, ele está atacando não só o personagem, mas a própria noção de divindade que a humanidade carrega há milhares de anos. Ele diz em uma de suas falas mais intensas: se Deus é todo-poderoso, ele não pode ser todo bom. E se ele é todo bom, não pode ser todo-poderoso. Essa é uma frase simples, mas devastadora. Ela resume em segundos o dilema que filósofos, teólogos e pensadores discutem há séculos. O paradoxo atribuído a Epicuro surge exatamente desse dilema. Na lógica dele, três atributos definem Deus: onipotência, ele pode tudo; onisciência, ele sabe tudo; benevolência, ele é perfeitamente bom. O problema é que, quando você coloca esses três atributos lado a lado, algo não fecha. Se Deus pode tudo, sabe tudo e quer o bem, então por que o mal existe? Vamos abrir isso em partes. Se Deus é onipotente, ele tem o poder de destruir o mal. Então, se o mal existe, ele poderia impedir, mas não impede. Se Deus é onisciente, ele sabe da existência do mal, conhece suas causas e suas consequências. Então, ele tem plena consciência do sofrimento humano. Se Deus é benevolente, ele deveria querer eliminar todo o mal e sofrimento, já que ama suas criaturas. E, no entanto, o mal continua existindo. A conclusão lógica de Epicuro é que, diante dessa contradição, ou Deus não existe, ou não é como o descrevemos. Claro, essa provocação não passou despercebida. Durante séculos, filósofos e teólogos tentaram defender Deus contra o paradoxo de Epicuro. Dois dos argumentos mais famosos são o livre-arbítrio. Deus teria dado à humanidade a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Se não houvesse essa liberdade, os seres humanos seriam como robôs, incapazes de amar ou de se aproximar verdadeiramente de Deus. O mal, portanto, é consequência de nossas próprias escolhas. Mas será que isso fecha a conta? Porque se Deus é realmente onipotente, ele poderia criar um universo onde o livre-arbítrio existe sem que o mal precise estar presente. Ou seja, liberdade não necessariamente precisa estar ligada à tragédia. O mal como teste divino. Outro argumento é que o mal e o sofrimento servem como um campo de provas. É através da dor que aprendemos virtudes como compaixão, coragem, resiliência. O sofrimento, nessa visão, teria um propósito maior para o crescimento humano. Mas existe um problema: a desproporção. Se o mal é apenas um teste, por que tanto sofrimento? Por que crianças morrem de fome? Por
Por que existem catástrofes naturais que destroem milhares de vidas sem sentido algum? A quantidade absurda de dor no mundo parece ser um preço alto demais para o desenvolvimento moral. Além disso, se um Deus permite a dor como forma de aprendizado, não seria ele sádico? Não seria como um professor que tortura seus alunos só para ensinar disciplina? Quando Lex Luthor fala de Prometeu, aquele que roubou o fogo dos deuses para dar aos homens e foi punido por Zeus, ele está se colocando no papel de quem desafia o divino em nome da humanidade. Na sua visão, Superman não é o salvador que todos acreditam. Ele é a encarnação do problema, um ser todo-poderoso que escolhe quando e quem salvar, deixando claro que, mesmo com seus poderes, o mal continua existindo. Luthor não quer apenas derrotar o Superman fisicamente. Ele quer mostrar que adorar Superman é tão irracional quanto adorar um Deus que permite a dor do mundo. Isso fica ainda mais claro quando comparamos o Superman de Zack Snyder com os anteriores. Antes, ele era o símbolo do bem absoluto, sorridente, sempre certo, quase paternal. Com Snyder, ele se torna uma figura filosófica, inseguro, contestado, incapaz de salvar a todos sem se tornar um tirano. Ou seja, o Superman deixa de ser a resposta e se torna a própria pergunta. O paradoxo de Epicuro nunca foi totalmente resolvido, e talvez essa seja a razão de ele ainda nos provocar, porque ele toca no ponto mais doloroso da existência humana. Se há um ser perfeito, por que existe o mal? Se não há, como explicar nossa obsessão em criar deuses e heróis que ocupem esse lugar? Superman é apenas a metáfora moderna desse dilema. Lex Luthor, no fundo, não é apenas um vilão. Ele é a voz incômoda que ecoa desde a Grécia Antiga, repetindo a mesma pergunta. Se Deus pode, mas não quer, ele é mau. Se quer, mas não pode, ele é fraco. Se pode e quer, por que o mal ainda existe? Essa é a formulação clássica do paradoxo de Epicuro, e talvez a parte mais incômoda não esteja na pergunta em si, mas no silêncio que ela gera. Porque, e se a resposta for, justamente, que não existe resposta? Esse vazio é perturbador para nossa espécie. É como encarar o abismo e perceber que ele não devolve nada além do eco da nossa própria voz. Por séculos, filósofos, teólogos e até cientistas tentaram preencher esse vazio com explicações. O livre-arbítrio, o teste divino, o mal necessário, mas no fundo, nenhuma dessas respostas consegue eliminar a sensação de que estamos apenas tentando tapar um buraco infinito com palavras. E aqui está o ponto. A ausência de resposta é, talvez, a resposta mais honesta. Porque aceitar o paradoxo significa aceitar que o mundo pode não ter uma ordem moral universal. Significa encarar que o sofrimento pode ser apenas uma consequência crua da existência, sem propósito ou explicação. E é aqui que muitos entram em desespero. Se não há resposta, se não há ordem, então talvez não haja justiça, não haja redenção, não haja sequer um sentido maior por trás da dor. Isso destrói a ideia de um Deus onipotente e benevolente. Mas também destrói algo dentro de nós, porque sempre fomos ensinados a buscar uma razão. Mas o mais curioso é que esse vazio também pode ser libertador. Se não há uma explicação pré-determinada, se não existe uma força superior controlando tudo, isso também significa que nós somos livres. O peso da vida e do mal que existe nela deixa de ser uma questão metafísica e se torna uma responsabilidade humana. Talvez o paradoxo não nos dê uma resposta sobre Deus, mas nos dê uma resposta sobre nós mesmos. Se o mal existe e não há ninguém para contê-lo, então cabe a nós enfrentá-lo. Se esse dilema te fez pensar, é porque a filosofia cumpriu o seu papel. Aqui não buscamos respostas prontas, mas sim perguntas que incomodam. Se inscreva no canal e continue comigo, porque o próximo vídeo pode não trazer a solução, mas com certeza vai te dar mais razões para questionar o mundo em que você vive. Até mais. Predestinados.